Ora então, amigos, olá, bem-vindos a mais um Washington Fora de Horas da Voz da América em português, convosco de segunda a sexta durante 30 minutos de informação variados dos PALOPs, dos países de língua oficial portuguesa em África, e também temos notícias de outras partes do mundo. Convosco está nesta terça-feira, que amanheceu de novo cinzenta aqui na área do Washington, a Ana Guedes. Então, amigos, bem-vindos. Não esqueça, nós temos notícias de todo o mundo. Temos notícias de Angola, Moçambique, Cabo Verde, também da Guiné-Bissau e de São Tomé, mas temos também aqui a conclusão de um relatório feito sobre a invasão ao Capitólio americano a 6 de janeiro. Teremos também aqui o invulgar que hoje aconteceu. Foi um presidente que foi esbofeteado durante um contacto com a população. Nós já iremos saber quem é esse presidente e o que é que sucedeu a seguir. Mas vamos então aqui começar com Angola, e isto porque o Comitê de Proteção do Jornalista, sediado aqui nos Estados Unidos, pediu ao governo angolano que retire acusações feitas contra jornalistas. As autoridades judiciais angolanas estão a investigar e a processar 5 jornalistas angolanos. Trata-se de jornais como o Crime, o Clube K, a Manchete, a Denúncia, a Hora H, e o caso deste jornalista já foi denunciado então pelo Comitê de Proteção dos Jornalistas. O diretor do portal A Denúncia, Carlos Alberto, falou à Voz da América e disse que desconhecia as razões do seu interrogatório, mas entende que o vice-procurador-geral da República, Mota Liz, deseja impedir que as investigações sobre a alegada usurpação de terreno continuem. Por seu lado, Lucas Pedro, o editor do portal Clube K, diz estar a ser acusado pelo empresário angolano Enoque António Rodrigues Francisco de abuso da liberdade de imprensa, quando publicou uma suposta usurpação de terreno para a construção do centro comercial Quilamba Shopping em Talatona. Por outro lado, Escrivão José, o diretor do jornal Hora H, com Jorge Neto, do jornal Manchete, são investigados por terem retomado uma notícia do portal Correio da Quianda, em que se acusa o general Manuel Helder Vieira Dias Copelica de transferir suposto dinheiro furtado para o exterior do país. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos, de acordo com o seu secretário-geral, Teixeira Cândido, diz que continua a acompanhar as novas investigações contra os jornalistas de Angola. O Comitê de Proteção dos Jornalistas instou as autoridades angolanas para que abandonem as acusações de natureza criminal, de alegada difamação àqueles profissionais, e desafiou mesmo o governo angolano a reformar o Código Penal que criminaliza as atividades jornalísticas. O CPJ acrescentou que a onda de investigações criminais por difamação aos jornalistas angolanos antes das eleições do próximo ano assinala o que chamou de uma ofensiva alarmante contra o jornalismo independente que deve terminar de imediato. Este é um assunto a que nós vamos voltar na nossa emissão de rádio, em que as autoridades judiciais angolanas estão a investigar 5 jornalistas por supostos crimes de calúnia e difamação contra figuras ligadas ao aparelho de Estado. E continuamos em Angola, onde a situação das crianças se degrada na região sul do país. Organizações não governamentais que operam na região sul de Angola receiam que a seca possa ter deixado centenas de crianças em situação de vulnerabilidade, dando lugar a casos de má nutrição. Por isso, pedem que o governo proceda imediatamente à avaliação da situação. Na Huila são já alarmantes os relatos de casos de má nutrição que chegam das zonas mais fustigadas pela seca. Ângelo Capoacha, em nome das organizações da sociedade civil, lembra que é importante que se atualizem os números da má nutrição no sul do país. No município de Chicomba, tido até como o celeiro da província, um projeto de sensibilização das comunidades rurais para mitigar a má nutrição em crianças já decorre por via da ONG checa People in Need. O governo da Huila admite que o quadro da má nutrição em crianças nas áreas arrasadas pela seca possa ser preocupante e diz que está a trabalhar no diagnóstico da situação
como disse a diretora do Gabinete Provincial de Saúde da UILA, Luciana Guimarães. Este é um tema também para a nossa emissão de rádio dentro de sensivelmente 3 horas. Em Angola, a Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, anunciou que o país está a atingir o dobro dos contágios com a Covid-19 registrados em 2020 e que a estirpe inglesa já representa 70% dos casos em Luanda. Lutucuta falava no dia em que Angola totalizava 800 mortes associadas à Covid-19, registrava 82 novos casos positivos da doença, 3 mortes e recuperava 449 pacientes. A governante assegurou, entretanto, que as medidas restritivas em curso têm estado a salvaguardar a manutenção da atividade económica e também o escoamento de bens essenciais. O governo prolongou por mais 30 dias as medidas de contenção da pandemia. Segundo Lutucuta, mais 8 províncias do país contam já com a circulação das variantes sul-africana e inglesa da Covid-19, com casos importados e de transmissão local, isto já depois do que se passava em Luanda. Um tema também para a nossa emissão de rádio. Vamos a Moçambique, mas antes de irmos a Moçambique, vamos então dar aqui os nossos bem-vindos aos nossos amigos internautas que se juntaram a nós nesta terça-feira que é eleições locais aqui nos Estados Unidos, portanto, eleições para os governos dos vários estados e também para os seus representantes estaduais. Temos connosco o Mamad Iqbal Daoud, em Quelimane, Moçambique. Já agora, Mamad, como é que vai Quelimane, onde eu tenho alguns amigos? Temos também connosco o Francisco Cuica, que diz: boa tarde e bom trabalho, estou a acompanhar a partir do Cafunfo. Ora, o Cafunfo, nosso amigo Francisco, e temos em Luanda o Fred Maldo de Jai, diz que está em Luanda, Angola, e põe um ponto de interrogação, não sei porquê. E o Abel Capoa diz que está na Huila. Temos também a acompanhar-nos o Brumar Finda, diz: bom dia família de Voa Português, portanto bom dia daqui da área de Washington, boa tarde ou boa noite, depende de facto de onde nos estão a ver e acompanhar. Temos também o Brumar, diz que está, pergunta, Major Pedro Lussati, então fugiu de Angola. Não sei se o Major Pedro Lussati fugiu de Angola. Havia sim de facto uma outra notícia que dava conta de uma outra patente militar ter saído de Angola com dinheiro, mas do Major Pedro Lussati desconheço. Se tiver saber mais, se tiver mais informação, partilhe connosco e com toda a comunidade internauta da Voz da América deste Washington fora de horas. E temos também o Sebastião Domingos Simão, que nos envia as suas saudações desde Lisboa e votos de paz para o mundo inteiro. Diz: basta de sangue, boa terça-feira abençoada e bem-haja. Bem-vindo então, Sebastião, e paz também para si e para todos os nossos amigos ouvintes. Temos também desde Maputo o Farouk Simanco, que diz: boa tarde, obrigada por nos atualizar. Olá, Farouk Simanco, com quem a Voz da América trabalhou durante vários anos num programa de saúde que tinha em Moçambique. E temos também connosco desde a cidade do Lubito, Bento Adriano. Temos o Ailton Correia, está no Brasil, na cidade de Tubarão, creio eu, em Santa Catarina, sul do Brasil. Diz que o tempo está nublado. Ora, Ailton, aqui o tempo também está nublado, mas não se prevê tempestade para hoje. Simplesmente está nublado e está bastante calor já. Então vamos regressar aqui às nossas notícias. Então, falando de Moçambique, onde o indicador de clima económico apresenta uma ligeira melhoria. O indicador do clima económico mede a confiança dos empresários e restou uma recuperação ténua em abril, face ao mês anterior, e segundo o Instituto Nacional de Estatística de Moçambique, a variação de 87,2 para 87,7 pontos significa uma interrupção da tendência negativa
que se verificava há 3 meses, isto segundo este Instituto de Estatística de Moçambique. E vamos continuar aqui com notícias relativamente a Moçambique. Vamos falar de que o diretor regional para a África Austral e Oriental do Unicef, Mohamed Fall, está em Moçambique e promete aumentar de 51 para 90 milhões de dólares o apoio às crianças vítimas da insurgência em Cabo Delgado, que já deixou milhares de menores órfãos ou perdidos dos seus familiares e numa situação de vulnerabilidade. Fall, que está de visita a Moçambique, quer se inteirar da situação das crianças vítimas dos ataques terroristas em Cabo Delgado, província que visita para se inteirar pessoalmente da situação das populações vulneráveis. O responsável regional da Unicef fica em Moçambique até o dia 13 deste mês e avançou que as agências da ONU já lançaram um apelo para um programa de recuperação humanitária que contempla a ajuda às necessidades da população de Cabo Delgado e, como tal, de enfatizar aqui que o apelo que foi feito foi de 90 milhões de dólares para apoiar as crianças vítimas de insurgência em Cabo Delgado. Ainda em Moçambique, ontem o presidente Filipe Nyusi conversou virtualmente com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, entre outros assuntos, sobre a visita que foi feita pela equipa técnica da União Europeia em maio, que, além de manter contactos com as entidades competentes, visitou também a província de Cabo Delgado, isto segundo um comunicado da própria presidência da República Moçambicana. Charles Michel assegurou estar em preparação o apoio concreto que a União Europeia vai dar em termos de segurança, desenvolvimento e também em questões humanitárias. O tema da conversa foi a Covid-19. Charles Michel informou sobre a disponibilidade da União Europeia a apoiar Moçambique e os países africanos na disponibilização de vacinas e outras intervenções de resposta à Covid-19 no continente africano. E vamos agora viajar até à Guiné-Bissau, onde as organizações da sociedade civil guinense, em colaboração com os líderes religiosos, procuram entendimento entre o governo e a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné Central Sindical, que visa o levantamento, aliás, da prolongada greve na função pública que afeta setores de saúde e educação. A preocupação da sociedade civil foi manifestada aos jornalistas pela sua porta-voz, Denise Arcila Cabral dos Santos, SINDEC, depois de uma reunião com a direção da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné Central Sindical. Denise Indec afirmou que o maior beneficiário com as reivindicações ou exigências da Central Sindical é o próprio governo, tendo assegurado que o nosso Estado hoje em dia é qualificado como Estado de Direito e democrático e se o sindicato exige o cumprimento da lei seria benéfico para a governação. Por outro lado, ontem, a Presidente do Conselho Nacional da Juventude, Aissatou Diallo Forbes, pediu também o fim da greve geral da função pública que está a afetar o setor da educação na Guiné-Bissau. Em Cabo Verde, o governo recebeu hoje, às primeiras horas do dia, uma doação de 100 mil doses da vacina AstraZeneca da Hungria. A entrega foi feita pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros daquele país europeu ao primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia da Silva. O chefe da diplomacia húngara, Péter Szijjártó, deve estar reunido agora com o Presidente da República mais tarde. Fará o lançamento oficial do projeto de mobilização de água para a agricultura em Cabo Verde, que beneficia de uma linha de crédito de longo prazo no montante de 35 milhões de euros. São Tomé e Príncipe e PNUD quer ajudar o governo a relançar o turismo. O PNUD, a Agência da ONU para o Desenvolvimento, mostrou-se hoje disponível para trabalhar com São Tomé e Príncipe com vista a relançar as áreas do turismo seriamente afetada pela pandemia da Covid-19. A representante do PNUD no país, Catarina Amiwernia, não tenho a certeza de conseguir pronunciar direitinho o nome desta senhora, mas é a representante do PNUD em São Tomé e Príncipe, disse ser abordado com o Ministro do Turismo e Cultura, Ayrton do Rosário, as múltiplas possibilidades de capitalizar o setor do turismo, que, segundo ela, continua a ser prioridade para relançar a economia de São Tomé e Príncipe. E, de facto, para aqueles que, como eu, já visitaram São Tomé e Príncipe, de facto, o país, apesar de ser pequeno, ter 2 ilhas apenas, é, de facto,
duas ilhas principais, São Tomé e Príncipe, é de facto um paraíso em termos de turismo. Tem umas praias belíssimas e também uma natureza convidativa, para além de que há uma variedade enorme, que foi uma coisa que me deixou surpreendida, de banana de várias qualidades, vários tipos. E nós já vamos voltar aqui a notícias. Gostaríamos de fazer aqui um pequeno intervalo e ir ao desporto, isto porque há jogos de qualificação para o Mundial na América do Sul. O Brasil, em primeiro lugar no grupo, está no Paraguai, está com o Paraguai, que ocupa o quarto lugar e que parece ser o rei dos empates. Tem uma vitória e 4 empates. Portanto, Brasil com o Paraguai. A Argentina, em segundo lugar, a 4 pontos do Brasil, tem uma missão difícil, está no campo da Colômbia, que embora se encontre em sexto lugar, é sempre uma equipa difícil. O Equador, no terceiro lugar, defronta o Peru, que está em décimo, enquanto o Uruguai, em quinto, está na Venezuela, que ocupa o nono, ou seja, o penúltimo lugar no grupo. O Chile, em sétimo, defronta a Bolívia, que se encontra um lugar abaixo, em oitavo. Os 4 primeiros qualificam-se diretamente para o Mundial, o quinto vai a um play-off intercontinental. Na Europa, as seleções afinam para o Euro, porque se inicia no fim de semana. E ontem, de salientar a vitória da Alemanha por 7-1 contra a Letónia, foi, como diz o João Santa Rita, um dia de cabazadas em jogos de preparação. Hoje, em jogos amigáveis, Cabo Verde, que há dias derrotou a seleção olímpica do Brasil por 2-1, defronta o Senegal. E de referir também que nós temos disponível via WhatsApp, pode receber, portanto, por via WhatsApp, os bastidores de desporto. A rubrica é assinada pelo João Santa Rita e vai por detrás da cortina desportiva e conta outras histórias para além das modalidades em campo. Para receber bastidores do desporto semanalmente, envie uma mensagem para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466 e escreva desporto e nós vamos então adicioná-lo à lista de distribuição para os bastidores do desporto com o João Santa Rita. E voltamos aqui aos nossos amigos que estão connosco. Temos o Abel Capua, que está na Matala. Olá, bem-vindo. Temos também connosco Angel Pensador, está no Ambo, em Angola. Temos também connosco Domingos Mulambo Manus, diz Voz da América Português, fala a partir de Viana, Luanda, Angola. Gostaria de saber como é que decorrem as investigações do Major Pedro Lussati. Vocês confiam na justiça angolana? Pergunto-lhe assim se você confia na justiça, tal e qual como todos os nossos amigos internautas se confiam na justiça. Não há nada mais que eu possa acrescentar às investigações do Major Pedro Lussati, para além daquilo que tem aparecido publicamente, e devem estar lembrados que a TPA teve uma série de reportagens sobre este caso, sobre a Operação Caranguejo. Tenho também aqui desde Cabo Delgado Godinho Salvador Pirrale. Já agora, Godinho, como estamos em Cabo Delgado? Que notícias de Cabo Delgado? Porque ultimamente não tem sido muito fácil saber o que se passa em Cabo Delgado, mas sabemos que há sempre coisas a acontecer. Temos também aqui o Bento Adriano conosco, temos o Manuel Marcos, e que diz que pela pouca densidade populacional de Cabo Verde, este país já tinha que estar completamente imunizado. Ora, talvez eu não poderei responder abalizadamente a este comentário, por assim dizer, do Manuel Marcos, mas também é preciso lembrarem-se que os países africanos foram talvez dos últimos que começaram a receber vacinas. Portanto, a vacinação decorre e vai decorrer ainda com mais celeridade a partir do momento em que recebeu estas vacinas da Hungria. Vamos então regressar aqui às notícias, mas antes disso vão deixar que eu tussa, porque ultimamente parece como se um bichinho estivesse aqui na minha garganta. Só um bocadinho e peço desculpa. É a questão das alergias aqui nos Estados Unidos.
Vamos então falar aqui dos Estados Unidos. Estava eu a dizer porque saiu hoje um relatório de duas comissões do Senado em que detalham uma série de falhas da inteligência e da segurança antes e durante o ataque a 6 de janeiro ao Capitólio dos Estados Unidos. Eles dizem que 6 de janeiro de 2021 não marcou apenas um ataque ao edifício do Capitólio, marcou um ataque à democracia, diz o relatório. As entidades responsáveis pela segurança e proteção do complexo do Capitólio e todos no local naquele dia não estavam preparados para um ataque em grande escala, apesar de estarem conscientes do potencial de violência contra o Capitólio. Recordamos que o ataque ocorreu quando legisladores dentro do Capitólio estavam reunidos para certificar a vitória eleitoral do presidente Joe Biden, uma vez que os apoiantes do ex-presidente Donald Trump rompiam violentamente as linhas de segurança e invadiam o edifício. Membros do Congresso acabariam por certificar horas depois a vitória eleitoral de Biden, mas apenas depois das agências dos organismos da lei da ordem e da Guarda Nacional terem recuperado o controle daquele complexo. Entretanto, hoje, alguns dos principais sítios na internet não podiam ser abertos às primeiras horas do dia, na sequência de uma interrupção na empresa de serviços, a companhia Fastly, sediada em São Francisco, Estados Unidos. Os sítios afetados incluem as agências noticiosas CNN, o Guardian e o New York Times, a plataforma de streaming Twitch e o sítio web do governo inglês. Voltaram todos a estar online após um período de algumas horas. A companhia disse que identificou um problema e que uma solução está a ser implementada. Falando em ataques cibernéticos, no Brasil, a Polícia Federal prendeu na manhã de hoje 3 pessoas durante a Operação LIT, que visa desarticular uma organização criminosa envolvida em ataques cibernéticos contra o Supremo Tribunal Federal do país. A tentativa de invasão aconteceu em maio e chegou a tirar ou a bloquear o site do Supremo Tribunal. Na ocasião, os técnicos afirmaram que os piratas não tiveram acesso a informações sigilosas nem conseguiram sequestrar o ambiente virtual, como ocorreu com o Superior Tribunal de Justiça em 2020. Os investigados vão responder pelos crimes de invasão a dispositivo de informática e associação criminosa. E antes de passarmos a outras notícias, gostaria de destacar aqui que sexta-feira, não esquece, temos o nosso programa Angola Saúde em Foco. É um programa que fala de saúde, de várias questões de saúde e que se aplicam não só a Angola como a vários países. E esta sexta-feira, a nossa convidada é a doutora Paulina Malonde. Ela é médica de clínica geral e trabalha no Hospital de Campanha de Viana, que trata de pacientes da Covid-19. Os casos de Covid-19 estão a aumentar em África e Angola não é exceção, sendo que a população jovem está a ser a mais afetada. Vamos saber, ter resposta, qual é a razão para o ressurgimento dos casos em jovens, como é que os hospitais respondem à situação e qual é o impacto das novas variantes em Angola. Como aqui já referimos, é a variante sul-africana e britânica, que representam já 70% dos novos casos. Portanto, uma boa oportunidade para falar de Covid. Envie a sua mensagem por escrita, em vídeo ou áudio para o WhatsApp. Se tiver dúvidas, se tiver uma pergunta ou um comentário, o nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466. Também se pode inscrever para participar em direto, fazer a sua pergunta em direto através dos números locais 932 348 698 ou 933 255 911. E já vamos voltar aqui ao nosso trending para dizer que temos aqui o nosso amigo que eu não vou dizer o nome dele porque é muito complicado e aquelas letras são bem pequenas para os meus olhos, mas é Adra Dolopastrosa. Diz: o caso do Major devia ser mais aberto pelo facto de se tratar da situação de interesse público. E depois ele escreve o nome como deve ser, Adriano Lopes Rosa. É muito mais fácil de pronunciar.
de facto, para bem da transparência, de facto, e da boa governação. Todos estes casos de corrupção, todas estas investigações deveriam ser tornadas públicas o mais possível, não é? Porque temos que admitir que, por vezes, uma investigação, se divulgam dados, se divulgam passos, por vezes pode comprometer essa investigação. E vamos continuar aqui com notícias. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden reafirmou o apoio dos Estados Unidos à integridade territorial da Ucrânia após movimentos de tropas russas na sua fronteira e convidou o presidente Volodymyr Zelensky para vir à Casa Branca, convite que foi aceito, de referir que o presidente Joe Biden vai se encontrar em breve com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Entretanto, os Estados Unidos aumentaram a pressão sobre os Camarões, agora falamos da África, para uma resolução pacífica do conflito entre forças estatais e os rebeldes de língua inglesa, impondo restrições de vistos a indivíduos que se acredita estarem a minar os esforços para pôr fim à crise. Não foram, contudo, mencionados quais os indivíduos que poderiam ser afetados pelas restrições em matéria de vistos. No Burkina Faso, mais de 3.300 pessoas, na sua maioria crianças, fugiram de suas casas na volátil Zona Norte, na sequência do pior massacre dos últimos anos no país, segundo disse hoje a ONU. O porta-voz do Acnur disse que pelo menos 138 homens, mulheres e crianças tinham sido executadas no ataque. Fontes locais colocam o número de mortes em pelo menos 160. A polícia prendeu mais de 800 pessoas em todo o mundo, ou várias polícias prenderam mais de 800 pessoas em todo o mundo, numa enorme operação global envolvendo a utilização de telefones encriptados, com uma aplicação de mensagens que permitiu aos agentes entrarem nas comunicações, levando então a centenas de detenções em todo o mundo. Os agentes de vários países e agências, incluindo o FBI e Europol, puderam ler assim as mensagens de figuras do submundo global em cerca de 100 países, enquanto conspiravam em negócios de droga e transferência de armas. As provas desta mega operação, apelidada Cavalo de Troia, que decorreu durante 3 anos em 16 países, impediu, segundo o FBI, 100 homicídios e abortou vários carregamentos de droga em larga escala. E como eu tinha dito, há uma notícia hoje invulgar, mas que aconteceu, foi em França. O presidente francês Emmanuel Macron foi hoje agredido por um residente da região de Drôme, no sudeste do país, onde está a efetuar uma visita, e depois disso 2 pessoas foram detidas. Pode-se ver na internet um vídeo que está a circular exatamente sobre este momento em que Macron tenta chegar a pessoas que o querem cumprimentar e de repente alguém, um homem, o puxa e lhe dá uma bufetada. Emmanuel Macron iniciou na semana passada uma volta de 2 meses pela França para contactos com a população, tendo em vista as presidenciais de 2022, isto numa altura em que nem todas as sondagens são favoráveis à sua recandidatura e a vencer essa eleição. E antes de nos despedirmos, gostaria de chamar a atenção dos nossos amigos internautas para um artigo no nosso site, voaportugues.com, que está a chamar a atenção. É a menina que foi expulsa de casa por negar casar-se. Aconteceu em Nampula, Moçambique. Recentemente, a menina de 14 anos foi expulsa de casa pela avó por negar um casamento arranjado. Sifa Maulana, como toda a menina de 14 anos, todas as meninas têm sonhos, ela é formar-se como enfermeira. Quando a família deu a escolher entre casar ou sair de casa, ela pegou em 100 meticais, apanhou o autocarro sem saber para onde ir. Veja mais desta reportagem em www.voaportugues.com. No nosso site está lá o vídeo. E no Twitter o terceiro olho está trending. O que é o terceiro olho? Uma nova invenção de design industrial sul-coreano que apresentou uma solução satírica para zumbis de smartphones que não conseguem tirar os olhos do telefone por tempo suficiente para evitar irem contra paredes,
pessoas ou outros obstáculos enquanto andam sem levantar a cabeça. Ora, de facto, isto é um problema que acontece um pouco por todo o mundo e é causa de muitos desastres. É as pessoas atravessarem às vezes as ruas e andarem nas ruas a lerem o seu telefone, as mensagens que recebem, ou mesmo notícias na internet e depois, pumba, ou caem, tropeçam e caem, ou por vezes embatem até em carros ou carros embatem neles. É um grande problema de saúde também, esta questão do uso excessivo dos celulares. E pronto, amigos, assim se vai despedir Ana Guedes nesta terça-feira, dia de eleições locais aqui nos Estados Unidos. Nós vamos voltar para a semana, eu vou voltar para a semana, amanhã convosco terão aqui outro elemento do grupo da Voz da América em português, do serviço em português da Voz da América, para mais notícias do mundo. Até lá eu despeço-me de todos vós com votos de que tenham um bom dia de terça-feira, ou que resta de terça-feira para alguns de vós, se for já noite. Um abraço e então até à próxima. Fiquem bem. Bye bye.